Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é sobre uma matéria torta que a TV Globo apresentou no Fantástico, mostrando um médico abraçando um transgênero que se dizia solitário e sem pessoas que o visitassem. Nas redes sociais, alguns criticaram a Globo e o médico por ter abraçado o sujeito, enquanto outros tentavam demonstrar amor cristão e diziam que estava certo abraçar o criminoso. Bem, o problema de algo assim é o mesmo de se errar o primeiro botão ao abotoar a camisa. Todos os outros botões sairão fora do lugar e ninguém estará com a razão. O botão foi abotoado errado lá atrás e agora não adianta nem tomar um lado ou outro. Partido de um lado ou de outro. A Bíblia diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, em 1 Timóteo 1,15. Então qualquer pessoa é qualificada a receber de Jesus um abraço de perdão e compaixão. Afinal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso inclui toda a humanidade. Então nós devemos amar o mundo, amar a todos, indistintamente. De nossa parte, nós devemos estar sempre prontos a pregar o Evangelho da graça de Deus a quem quer que seja e abraçar um criminoso arrependido ao mesmo tempo em que não contestamos a validade de sua condenação legal, pois se não diferenciássemos a sua condição, poderíamos ser confundidos com alguém simpatizante dos seus crimes, não é? É bom lembrar que o Senhor não disse ao outro malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso, mas disse isso apenas ao arrependido. O outro não está no paraíso. O Senhor falou isso ao malfeitor arrependido que criticou o outro condenado, impenitente, quando disse: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, de 40 a 43. E aí ele ouviu as benditas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. Uma mãe que ama verdadeiramente seu filho o disciplina. Não passa a mão em sua cabeça como se nada tivesse acontecido. Ao contrário, ela o repreende. Relevar os crimes de um criminoso, abraçando-o na tentativa de fazer dele uma vítima da sociedade, é expressar aquele tipo de amor piegas que despreza a justiça e despreza a verdade em prol do sentimentalismo. O amor verdadeiro não anula a justiça, e o fato de a própria rede de TV e o médico terem depois se desculpado demonstra que entenderam o seu erro. Foi errado aquilo. Tudo esteve errado desde o princípio. E quando eu digo princípio, não estou falando do programa de TV, mas da própria maneira de a justiça humana lidar com o caso. A verdade é que esse homem nem deveria estar preso, mas já deveria ter sido executado pelo crime de sequestro, e de sequestrar, de violentar e de matar uma criança. Quando se tenta remendar as coisas lá na frente, tudo fica confuso, os botões ficam todos fora de lugar, porque não foi feita justiça lá atrás. Deus ordenou na lei dada por meio de Moisés que sequestradores e homicidas fossem mortos. Ali não diz que seriam mortos apenas se representasse ameaça de morte para o sequestrado, mas simplesmente que o fato de sequestrar já seria passível de morte. Em 1 Timóteo, nós lemos de uma lista de iniquidades, entre elas raptores de homens. 1 Timóteo 1,10. É o que esse homem fez com a criança. O livro de Deuteronômio reforça a malignidade do crime de sequestro que a legislação brasileira passou a considerar hediondo. Se alguém for flagrado sequestrando um de seus irmãos israelitas para usá-lo como escravo ou vendê-lo por dinheiro, o sequestrador deverá morrer. Assim eliminarás o mal do teu meio. Deuteronômio 24:7, na nova versão internacional. José, na sua prisão, relata ter sido ele próprio vítima de sequestro. Lá diz assim: com efeito fui sequestrado da terra dos hebreus, e mesmo assim nada fiz para que me trancassem nessa prisão. Gênesis 40:15, na versão da CNBB. Até aqui apenas para o crime de sequestro, que foi o primeiro, né? Que geralmente precede um ato de pedofilia, que é abusar de uma criança indefesa. Não existe na Bíblia o termo pedofilia, mas existe no grego a palavra porneia,
traduzida em diferentes passagens por imoralidade ou prostituição. O seu sentido original abrange todo tipo de relação sexual ilícita, o que inclui fornicação ou sexo fora do casamento, sexo com uma pessoa casada, definido como adultério, incesto, sexo com um parente próximo, homossexualismo, relação sexual com animais, etc. Tudo isso tem na Bíblia. E o termo pornografia vem também de porneia. A expressão sem afeição natural, em Romanos 1,31 e 2 Timóteo 3,3, pode muito bem ser aplicada à pedofilia, porque é totalmente antinatural um adulto desejar abusar e molestar uma criança. A sua função deveria ser sempre de proteger a criança indefesa, não abusar dela, nunca. Além disso, existe o agravamento do que Jesus disse em Mateus 18, de 6 a 7, quando ele condenou à morte quem mata uma criança, ou quem faz mal a uma criança, quem abusa uma criança. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. É claro que na sociedade que se considera moderna, quando os homens se acham mais sábios que Deus, a opinião é de que o sequestrador deve ser tratado com brandura, a sua reabilitação deve ser procurada. Quando se trata de pedofilia, então, até já estão tentando manipular leis para tornar isso legal ou, no máximo, um problema de saúde. Mas quando Noé saiu da arca, Deus instituiu o governo, dando ao homem autoridade para matar o seu semelhante dentro da legalidade e do que era considerado crime aos olhos de Deus, inclusive abusar de uma criança, para o que a sentença do Senhor Jesus foi o afogamento com uma pedra de moinho pendurada no pescoço do criminoso. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18, 6. A pedra de moinho é aquela pedra redonda com furo no meio, você encontra em museus, hoje em fazendas antigas. Não entender isso é achar que o mundo tem conserto, deixando o barco correr. Não tem. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 3, 4. Ninguém interpretaria a espada, aí nessa passagem, como luva de pelica para afagar o bandido, ou um abraço para demonstrar apreço. Não, a espada é uma arma mortal, para ser usada quando as circunstâncias exigir. Os policiais trazem espada na cintura, uma espada de fogo. Para isso existem policiais e soldados, e mesmo que não exista no Brasil pena de morte por enforcamento, fuzilamento, cadeira elétrica ou injeção letal, o policial tem poder dado por Deus, poder de morte, para executar um criminoso que coloque vidas em risco. Um cristão nunca deveria contestar isso sob pena de estar se opondo ao próprio Deus que instituiu a autoridade. Alguém poderia pensar na atitude do médico que abraçou o criminoso como uma forma de se atender às passagens que dizem que devemos nos lembrar dos presos. Mateus 25, 41, 43 realmente diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, sendo forasteiro não me hospedasses, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. Bem, na verdade a aplicação imediata dessa passagem é profética, porque Jesus está falando dos que serão presos quando acontecer a perseguição na grande tribulação. Mas ele não está se referindo genericamente a todos os presos. E é preciso entender o contexto. Em Mateus 25, o assunto ali são 3 grupos de pessoas que estarão na terra após o arrebatamento da igreja. Aqui ficarão os pequeninos irmãos do Senhor, as ovelhas e os bodes. Isso tem a ver com o Apocalipse a partir do capítulo 4, quando o assunto são os judeus e o mundo em geral, identificado pela chave, a passagem diz: depois dessas coisas, que tem a ver com a era pós-arrebatamento da igreja,
que foi o assunto até o capítulo 3. Depois dessas coisas é o capítulo 4 em diante. Então ficará no mundo um pequeno remanescente de judeus que se converterá ao seu Messias e voltará a pregar o evangelho do reino, o mesmo que era pregado nos evangelhos pelo Senhor Jesus, pelos discípulos, e hoje, porém, nós pregamos o evangelho da graça, que é diferente. Eles serão perseguidos nessa época da grande tribulação, e alguns irão proteger esses pequeninos irmãos do Senhor da perseguição dos seus inimigos, que dividirá a humanidade entre pequenos irmãos, ovelhas e bodes. Nada ali na passagem indica que esteja falando de criminosos comuns. Outra passagem que fala de presos, dessa vez na era cristã, é encontrada em Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Hoje existem muitos presos por sua fé em Cristo em países onde o cristianismo é proibido, como países comunistas, budistas ou islâmicos. No início do cristianismo, porém, muitos eram presos e perdiam tudo, eram torturados e mortos, e os mais capazes transformados em escravos, e muitos desses cristãos tinham suas filhas transformadas em escravas sexuais, em prostitutas, para abastecer os bordéis romanos. Mas esses presos eram presos cristãos. Portanto, a instrução de Hebreus 13:3 não era para presos comuns, assassinos, bandidos, ladrões, mas para cristãos, aprisionados por sua fé em Cristo. Eu sei que as passagens de Mateus 25 e Hebreus 13 são muito usadas como argumento para angariar fundos para a evangelização de presídios, mas não é disso que elas falam, pois em ambos os casos não se referem a perdidos, mas se referem a salvos. A ordem para evangelizar não foi apenas para fazermos isso com criminosos condenados nas prisões, e sim fazermos isso com pecadores, de maneira geral. Usar essas passagens como motivo de evangelização faz parecer que apenas bandidos precisam se converter, o que não é verdade. Hoje nós pregamos o evangelho até a cristãos nominais, pessoas que se dizem cristãs, padres, sacerdotes, pastores, porque a grande maioria na cristandade professa que nunca creu verdadeiramente em Cristo e nem tem a certeza de vida eterna. Então, pregar o evangelho nas prisões, ótimo, deve ser feito. Mas isso não tem nada a ver com essas passagens. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.